Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela e assim você poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, eu sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não de uma perspectiva prática e racional. E sim, tentando entender como o seu dinheiro interfere na sua realidade interior, nas suas emoções e como o seu inconsciente também interfere na sua vida financeira. Se você não ouviu a primeira parte desse detox, desses 2 episódios de detox de compras por impulso, o que é importante, o que eu tenho que fazer, por onde eu faço, o que eu faço, volta lá no outro. Ouve e depois vem aqui, porque aqui a gente vai falar sobre a parte prática de um detox. Inclusive, já encaminha para aquela pessoa que precisa fazer um detox de compras por impulso, para ele vir aqui refletir junto. Bom, depois de falar sobre tudo, sobre coisas que são importantes levar em consideração, sobre por que eu faço, por que eu recomendo, deixa eu explicar para você quais são os passos que eu faço quando eu estou em processo de detox de compras por impulso. Eu sigo os seguintes passos. O primeiro deles é, sim, eu preciso entrar numa forma mais racional, digamos assim, mais ponderada, mais certo e errado mesmo, o que eu vou fazer, até onde eu vou gastar, decidir em que áreas da minha vida eu vou exercer com mais controle, com mais foco, com mais consciência a minha força de vontade para segurar as compras. É no vestuário, é em cursos, é em livros, é em saídas, é em balada, é em comida, o que é? Eu preciso fazer uma lista de todas as áreas da vida que eu tenho gasto para decidir exatamente onde eu vou parar de gastar. Existem áreas que eu vou ter que zerar e que eu quero zerar, e tem áreas que eu preciso colocar um teto, um limite. E antes de começar qualquer processo de detox, eu preciso ter isso muito claro, porque é isso que me norteia na hora de eu decidir usar a minha força de vontade para segurar o impulso. Se eu decidir que eu vou zerar a quantidade de sapatos que eu compro, eu vou precisar de muito mais força de vontade na hora que eu abrir o site, na hora que eu abrir as redes sociais e aparecer aquele post patrocinado sobre o sapato da última moda que tá aparecendo A, B e C e que tá aqui que, meu Deus, eu vou ficar sem esse sapato. Como eu posso fazer isso? Eu vou precisar de uma força de vontade X quando eu zero, quando eu digo que durante esse tempo eu não vou comprar nada disso, e uma força de vontade Y quando eu digo que vai existir um teto para eu gastar em determinadas fases, em determinadas áreas da minha vida. São duas forças diferentes e que requerem de você uma energia interior, uma consciência também diferentes. E antes de começar, você precisa decidir e definir como é que você quer fazer isso. Como sugestão, e uma primeira vez, a minha sugestão é sempre começa com um limite e com um teto. Se existir, claro, uma área da sua vida em que você precisa zerar a compra, porque você não precisa daquilo o tempo todo, não é todo mês que você precisa comprar aquilo, então faça. Mas a maior parte das áreas, quando a gente coloca um teto e fica no teto, a gente já exercita naturalmente o nosso controle interno, o nosso freio e doma os nossos impulsos e a nossa natureza mais instintiva no processo. E esse processo de domar a natureza instintiva, ele é essencial para qualquer amadurecimento emocional que você precise fazer na vida. Então, a primeira coisa é planejar, definir quais são as áreas, quais são os tetos, o que é que você vai gastar por mês. Segundo é quanto tempo você vai fazer esse detox. E eu te sugiro ser uma pessoa muito pé no chão na hora de decidir. Sara, eu vou fazer 1 ano. Pensa bem que você vai ter que se segurar
vai ter que ter muita força interna para segurar algumas coisas, alguns gastos, se manter no limite, no teto durante um ano. É possível que você consiga? Sim, é possível. Mas saiba que você vai ter que ser muito honesta com você o tempo todo e vai precisar, muito provavelmente, do acompanhamento de um profissional, tanto de saúde mental e muito provavelmente de um consultor e um educador financeiro para te ajudar no meio do processo. O que eu recomendo é de 4 a 8 semanas por vez. Por quê? Nós temos um circuito interno de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que, dentro de nós, regula as nossas recompensas. É o nosso sistema de recompensa que atua o tempo todo. Quando ela está no modo natural e instintivo, é quando ela gera impulsos de compras completamente sem freios. E ao mesmo tempo que a dopamina, ela gera esse impulso de compra sem freios, o mesmo neurotransmissor também está dentro de um circuito que nos faz ver recompensas no longo prazo e nos dá força de vontade para nos mantermos firmes nas nossas metas com o desejo de ter uma recompensa em um futuro próximo. Então, ela age das duas formas e a gente precisa compreender esse circuito interno para tirar essa força da natureza instintiva, e eu quero porque eu quero, e eu vou porque eu vou, e não importa como é que eu vou pagar, e eu vou dar um jeito, e eu simplesmente saio comprando e eu seguro para direcionar essa dopamina para me dar força de vontade e uma perspectiva de ensinar e educar o meu sistema nervoso para ver recompensas no longo prazo. Então, quando você faz de pelo menos 4 semanas, é um tempo mínimo para você fazer detox de qualquer coisa e fazer uma reconfiguração real do seu sistema nervoso. De 4 a 8 semanas é o mínimo. E quando a gente fala de dopamina e segura, né, de segurar os impulsos, esse segurar o impulso precisa vir com uma consciência do que você está segurando. Não é só evitar os gatilhos, é reconhecer os gatilhos e permanecer firme no seu propósito, apesar dos gatilhos, apesar das chamadas, apesar dos ganchos psíquicos, dos ganchos emocionais que nós vamos sendo levados pela vida. Compre isso, compre aquilo, olha como você vai ficar lindo assim, olha como você vai ficar inteligente assado. Segurar esses impulsos, desejando, claro, ver recompensas no futuro, é o que efetivamente vai te ajudar a reconfigurar isso internamente. E de 4 a 8 semanas é o tempo mínimo de verdade, segurando para fazer essa reconfiguração. Sara, posso fazer uma semana? Se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas dificilmente uma semana é tempo suficiente para você fazer essa reconfiguração fisiológica do seu próprio sistema interno e da sua própria força de vontade. E isso não vale só para compras por impulso, vale para qualquer processo que você esteja fazendo, seja de dieta, seja de fazer exercício, seja de meditar todos os dias, qualquer coisa que você esteja tentando inserir na sua rotina, leva pelo menos 4 a 8 semanas para regular a sua força de vontade e realmente te dar capacidade para segurar os seus impulsos de qualquer forma. Os impulsos de ficar mais tempo na cama, o impulso de amanhã eu faço exercício, o impulso de é só um docinho. Todos esses impulsos têm no mesmo sistema dopaminérgico o seu ponto de encontro e que demandam tempo e consciência para realmente serem segurados. Então, recapitulando, você precisa fazer um planejamento, você precisa decidir um tempo. Minha recomendação de 4 a 8 semanas.
Você precisa entender que partes desse processo você não vai poder nem chegar perto de gatilho porque você ainda não tem força o suficiente para segurar, e quais esse processo você vai poder enfrentar o gatilho e dizer, com gatilho ou sem gatilho, eu vou continuar firme no meu propósito. Porque é nesse ponto em que você vai ganhar força, você vai ter um amadurecimento interno e você realmente vai ganhar músculo emocional, que depois que a gente ganha, a gente não perde dentro desse processo. E uma vez que você ganha, eu posso te garantir com certeza, você não vai perder. Esse é um músculo que quando a gente ganha, a gente não perde durante a vida, a não ser que alguma coisa muito diferentona, que eu passe por um processo muito desafiador, aconteça. Mas o momento em que uma consciência se expande, um músculo de força de vontade se expande, acontece um processo fisiológico de amadurecimento, de aumento de uma parte do nosso cérebro chamado cingulado anterior, que é o responsável pela nossa força de vontade, a gente segurar os nossos impulsos. Ele vai ficando mais forte, ele vai tendo mais rede neural, ele vai tendo mais força e você realmente vai tendo um acesso muito maior aos seus impulsos e a segurá-los com muito mais facilidade. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando ao longo do tempo, tá? Isso é o que eu sigo num detox. Depois que ele começa, aí eu tenho outras atividades que eu faço. Essa atividade prévia. Depois que ele começa, eu tenho outras atividades que eu faço. Na hora de comprar, na hora que vem o impulso de comprar, eu entro em processo de reflexão e de ponderação. Eu saio da racionalidade que fica tentando me dizer o que é certo e errado de eu fazer o tempo todo, e eu entro num processo de ponderação, de reflexão ponderada sobre as emoções que estão presentes, sobre o que aquela compra resolve na minha vida de forma emocional, o que aquela compra me dá emocionalmente, o que aquela compra emocionalmente me resolve, para poder ter esse processo de amadurecimento emocional dentro do tempo que eu me dispus a fazer. Se eu não faço isso e se eu simplesmente estou apenas evitando os gatilhos, a maior parte das vezes, quando eu finalizo o processo, eu volto para o padrão anterior. É por isso que é tão importante, quando a gente faz um processo assim, ter um acompanhamento de um terapeuta, ter um acompanhamento de um educador financeiro que seja um pouco mais sensível a questões emocionais, para poder realmente te ajudar a compreender o que te move, o que te motiva, o que efetivamente está tentando, o seu corpo está tentando ter. Eu fico consciente dos meus desejos. Os meus desejos imateriais, de segurança, de amor, de autoestima, sobre o que está ali acontecendo e que eu estou tentando resolver através das compras. E assim eu vou ganhando força. E quando eu descubro, tá, eu queria comprar esse lápis porque eu queria que o professor me visse de um jeito diferente. Eu vou segurar. Eu vou ficar olhando para esse lápis aqui o tempo que eu precisar até eu decidir fazer por mim mesma e ser, ao invés de ter o objeto que me faz parecer uma boa aluna, eu vou ser, eu vou viver de corpo e alma aquilo que eu sinto que é o meu desejo da alma. E eu vou realizar esse desejo, ao invés de comprar, eu vou realizá-lo vivendo com o meu corpo, realizando com o meu corpo ali dentro daquele momento. Por isso evitar comprar as compras não é o suficiente. Poxa, eu passei na frente daquela loja, vi aquele sapato, fiquei doida para comprar. Consegui segurar, passei rápido, não olhei, beleza, ótimo, você venceu uma etapa. Deseja aprofundar o processo? Chegou em casa, começa. Se eu tivesse comprado aquele sapato, o que ele ia substituir? Que desejo eu realmente tinha? Era um sapato ou era uma vontade diferente de caminhar na vida? Era um sapato ou era um desejo de ter mais autoestima? Era um sapato ou era uma necessidade de ter mais segurança dos meus passos?
E esse processo de reflexão é o que realmente te possibilita a tirar a energia de dentro do impulso, colocá-lo para dentro e dizer, então, em vez de comprar um sapato que vai substituir isso e que vai me dar de fora para dentro, então eu vou me comprometer a mudar o meu caminho de dentro para fora. E assim você vai ver que não vai ter mais vontade de comprar um sapato apenas pelo impulso da compra. Você vai começar a distinguir o que é uma necessidade do que é um impulso irrefreado de algo que muitas vezes não tem nada a ver com você, do que é um desejo que precisa realmente ser concretizado e materializado, daquilo que é só uma forma mais material de dar um bypass, de dar um atalho de algo que em 2, 3 semanas você vai sentir um vazio interior e vai ter que fazer do mesmo jeito. E aí é quando a gente tem vontade de comprar outro item bem parecido com aquele primeiro, tá? Quais são as armadilhas do processo? A grande armadilha que eu vejo as pessoas caindo e que eu caí é a racionalização. Justificar a compra com justificativas aleatórias. Eu preciso desse lápis. Não, você não está entendendo. Eu preciso, é importante. Eu não consigo viver sem esse lápis. Não, sem esse lápis eu não consigo desenhar. Eu usei essas justificativas para ir comprar. Eu preciso desse lápis porque sem esse lápis eu não consigo desenhar adequadamente. Sem entender que quem está desenhando sou eu. E sem entender que um lápis A, B e C não iria mudar o meu processo de aprendizado. Mas quando, depois que eu comprei o lápis e que eu disse, putz, eu voltei para mim, parecia assim que eu tinha voltado pro corpo, e aí eu olhei pro lápis, inclusive, ó, se você tá vendo em vídeo, é esse lápis aqui. Gente, são 6 lápis, custou R$50 esse negócio. Então, quando eu olho para isso, eu terminei de comprar e aí baixou a tensão, porque é uma tensão interna entre o que eu me propus a fazer e um desejo muito louco de parecer algo que eu não conseguia. Quando baixou essa tensão, eu disse, putz, eu não precisava ter comprado isso. Eu não precisava desse lápis. O que é que eu fiz? Aí eu entrei em processo de reflexão. Ao invés de entrar na culpa, que é outra armadilha, porque a gente cai no processo, a gente escorrega, a gente não tem consciência o tempo todo. A força de vontade é um músculo que precisa ser exercitado como qualquer músculo do nosso corpo. A gente escorrega. E quando a gente escorrega, a gente racionaliza, escorrega, e aí a próxima armadilha é a culpa. Ah, tá vendo? Ó, eu não presto pra fazer isso. Tá vendo? Nada do que eu faço é certo. Tá vendo? Ó, nunca faço nada correto nessa vida. Tá, quer saber? Eu vou desistir desse negócio, porque eu não faço nada certo mesmo. Então eu nunca vou acertar, nunca vou fazer direito. Não vou fazer. E a gente usa a culpa para sabotar, a gente usa a culpa para dizer que nós não somos assim tão bons e que a gente tem que desistir mesmo, porque nada funciona com a gente. E a culpa é uma outra armadilha que precisa ser evitada. Escorreguei? Cara, respira, reflete, compreende o que está por trás, aprende, assimila e volta. E o ato de voltar é como se você tivesse dado um comando para você mesmo de que você está firme no processo, de que você é sério, você está séria, comprometida consigo mesma dentro desse processo. Não com uma pessoa que está mandando, não com uma pessoa que está observando e você vai ter vergonha se essa pessoa souber que você comprou ou deixou de comprar. Mas é para você. Volta de novo. Ah, ok, escorreguei, zerou a conta, vamos começar de novo dentro desse processo e vamos lá. Essas duas armadilhas são as principais armadilhas que eu vejo. Cair na compra por impulso é algo que eu vou te falar que você vai fazer. Porque a gente tem ainda um caminho para domar esse impulso, para exercitar e fortalecer a nossa força de vontade, e que é comum
dentro do processo, haverem algumas escorregadas. Evitar a racionalização, que é a busca de justificativas para o que não tem justificativa, e, se acontecer, lidar com a culpa simplesmente dizendo, em vez de sentir culpa, eu vou refletir sobre o que aconteceu, vou retomar o meu processo e vou recomeçar e vou fazer do mesmo jeito. E no final, o que você ganha com isso? Só ter um controle financeiro melhor, só economizar, só reorganizar dívidas? Também. Esses também são ganhos que você pode ter. Mas a maior parte das vezes, os processos que eu conduzi com pessoas que começaram a fazer esse processo de detox e realmente se comprometeram consigo mesmos e com sua própria vida dentro desse processo, fazendo essa reflexão e essa ponderação interna, o grande ganho dessas pessoas foi que, quando o processo do tempo das 4 a 8 semanas finalizou, essa pessoa sentiu os efeitos desse mesmo processo por 6 meses mais. Ela não era mais dominada pelos seus desejos. Os desejos não vinham para ela e subjugavam ela e faziam com que ela gastasse com coisas que ela não queria, que ela não achava importante. Ela não era dominada pelos seus desejos, os desejos que eram dominados pela sua consciência. E por causa disso, essas pessoas tinham muito mais consciência sobre a sua vida financeira do que se elas simplesmente evitassem os gatilhos, evitassem as compras, segurassem as compras de qualquer forma. Os ganhos emocionais, o amadurecimento emocional, ele conseguia ter efeitos sentidos por muito mais tempo do que só os 2 meses que essa pessoa conseguia lidar com isso. É que como eu terminei de fazer em dezembro e eu conduzi processos depois disso, eu sei que pelo menos 6 meses a gente consegue sentir esses efeitos. Mas eu sei que se o processo consegue ser feito com bastante consciência e sendo refeito de vez em quando, o enraizamento e o aumento da massa muscular, da força da vontade, é muito maior e é um efeito acumulativo e que você não perde de jeito nenhum. Então, como reflexões finais, eu vou te deixar aqui com: será que é importante? Será que você quer começar um processo? Será que seria bom? Em que parte da sua vida você acha que seria interessante talvez você aprender a lidar e a exercitar essa força de vontade e a domar os seus desejos para que, em vez de você ser refém deles, você possa dizer: olha, hoje não. Hoje a minha força está muito mais forte aqui e quem sabe usar essa mesma força para outras áreas da vida, que não sejam só a financeira, que sejam de cuidado de saúde mental, cuidado da saúde física, alimentação, exercício. Os benefícios que você pode ter vão para além da vida financeira. E quem sabe você precisa de um tempo também de um detox de compras para mergulhar para dentro de si. E se for preciso que você faça isso acompanhado de um processo terapêutico, faça. Seja acompanhada por uma pessoa, porque quando você tem um espaço para você digerir, refletir, olhar para as suas emoções, é onde você realmente pode aprofundar, enraizar o seu processo de uma forma verdadeira. Se esses 2 episódios te ajudaram de alguma forma, já avalia aqui, não custa nada e ajuda o meu trabalho a crescer. E encaminha também para aquelas pessoas que poderiam se beneficiar muito e fazer um detox. Quem sabe fazer um detox do jeito que eu estou sugerindo aqui, ok? A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.